Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Evangelho e Autotransformação. No momento estudamos o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, nessa série, e no primeiro vídeo vimos então uma visão introdutória a respeito do que foi o Sermão do Monte, algumas questões pertinentes aos textos, alguns sentidos mais genéricos. Hoje começamos pelas bem-aventuranças por si próprias. Hoje vamos ver: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tanta controvérsia, tanto debate há a respeito dessa expressão do Sermão da Montanha, tantas ideologias se formaram através dela, inclusive ideologias materialistas voltadas também para a política, não somente para a teologia. E hoje, através do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e de outros autores também não espíritas, nós vamos estabelecer uma nova visão, uma visão voltada para a transformação moral, uma visão voltada para essa autotransformação tão necessária para o ser humano. Mas desde já eu peço a você que, se você gostar do vídeo, comente, compartilhe, curta o nosso vídeo a fim de que ele possa chegar a uma quantidade maior de pessoas, porque você movimentando o vídeo, você compartilhando, curtindo, comentando, você automaticamente está fazendo com que essa plataforma possa divulgar o vídeo com maior amplitude. Visto isso, o que Jesus realmente quis dizer com a pobreza de espírito? Será que realmente é pobreza de espírito? É um espírito pobre? É um espírito sem moral? É um espírito simplório? É um espírito de evolução pequena? Não foi isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus falou da pobreza de espírito, que alguns autores chegam até a dizer que é pobreza pelo espírito e não de espírito, uns dizem que é bem-aventurados os submissos ao espírito e assim sucessivamente, dependendo da tradução, nós vamos ver aí que, se trocarmos de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, essa pobreza por simplicidade, por humildade, e assim podermos traduzir bem-aventurados os humildes pelo Espírito, ou de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aí nós temos a chave para a nossa interpretação. Uma coisa que desde já nós precisamos tirar da mente é que Jesus não falava daqueles que não têm inteligência desenvolvida. Jesus não falava daqueles que são... não falava necessariamente daqueles que são pertencentes às classes sociais mais baixas, ou daqueles medíocres, daqueles que fazem questão de não passar da média, ou seja, de não crescer, de não melhorar-se e de não aprender mais. Não é dessas pessoas que Jesus falava que é o reino dos céus, mas é das pessoas humildes, independentes da classe social onde estejam, independente da religião que professem, ou do gênero ao qual pertençam, e etc. Não importa, o que importa é a nossa posição diante daquilo que a vida nos oferece. E é disso que nós vamos falar, sobre essa humildade que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a mãe de todas as outras virtudes. Segundo eles, a humildade é tão importante que, segundo os próprios espíritos falaram a Kardec, não há possibilidade de fazer caridade, a verdadeira caridade, sem humildade. Então, visto isso, agora passamos a debater sobre essa humildade. Comecemos então com a seguinte pergunta: mais estima devemos ter ao que brilha aos olhos ou a que toca o nosso coração? Eis a metáfora. Antes de falarmos sobre a humildade, falemos um pouco sobre o orgulho. Ao contrário do que se pensa, o orgulho não está somente na classe rica ou naquelas pessoas dotadas de muito estudo, de muitos diplomas. Não, muitas vezes, até mesmo essas pessoas
são pessoas muito humildes, são pessoas simples e muitas vezes pessoas que não têm muitas posses ou quase nenhuma, são pessoas extremamente orgulhosas. Mas, no geral, o orgulho dos poderosos, tanto em conhecimento quanto em termos financeiros, ele se traduz como prepotência, que é o pensar ser insubstituível, é o pensar que sabe mais é o pensar do que pode mais do que todo mundo, e também em termos de presunção, pensar que sabe mais do que todos. Então nós vamos podendo aí já formar uma nova visão a respeito do orgulho, que também ataca a classe pobre, que também está circunscrito nessa classe chamada pobre, quando falamos, por exemplo, em inveja. Uma pessoa que nasce com menos recursos, muitas vezes tentando ter o que os outros têm e não consegue, então inveja, né? Muitas vezes até desejando o mal para aquelas pessoas que possuem o que ela não tem, por não conseguir ter aquilo. É muito interessante a gente poder ver esse processo de inveja, que muitas vezes ela chega a tal intensidade que para o invejoso não importa o insucesso dele, mas importa para ele que os outros não obtenham vitórias. É realmente uma doença muito profunda em termos de sentimento, né, em termos de emoção. Então, visto isso, a gente vê também que esse orgulho, ele se transfunde, né, ele se transmuta, ele se transforma em bajulação. Ou seja, as pessoas preferem bajular as outras para conseguir favores fáceis do que propriamente tentar, através de erros e acertos, de dificuldades e limitações, de tentar trilhar o seu próprio caminho. Dentro desse contexto, o espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um momento de rara beleza a respeito da humildade. Vejamos. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do corpo. Vejamos então que Lacordaire nos chama para a realidade que está dentro de nós, não para aquilo que a gente busca do ideal para o futuro, mas também nos voltarmos para o que nós somos agora, para a nossa realidade do presente, buscando transformá-la através desse grande fenômeno da lei divina chamado humildade. Mas então nós vamos ver agora a questão das características da humildade, porque já que esses humildes de espírito, esses pobres pelo espírito, eles são os humildes, as pessoas dotadas de humildade, então quais as características dessa humildade? Vamos fazer um resumo a respeito delas a partir de agora. Então a pessoa verdadeiramente humilde, ela tem paciência antes de emitir uma opinião, porque ela não reage a uma opinião alheia. Ela não reage diante de uma situação, ela pensa para agir. É diferente de reagir diante de uma situação ou diante de uma fala ou de uma acusação de uma pessoa contra a nossa pessoa. Ela faz uma análise criteriosa antes da ação. Ela também sabe calar-se diante de uma discussão. Ela não é omissa, ela sabe emitir a opinião dela na hora certa, mas também sabe se calar quando percebe que essa pessoa não está de forma empática no diálogo. Ou seja, que não adianta tentar convencer aquele que prefere estar de posse da sua verdade sem buscar uma verdade mais ampla, né? Sem buscar a realidade em si, a realidade dos fatos em si. A pessoa humilde, ela também sabe emitir elogios sinceros porque ela nutre admiração por algumas pessoas. Ela não tem ídolos, mas ela possui ideais. E muitos desses ideais que ela possui
vão ao encontro de algumas pessoas, da ação de algumas pessoas, melhor dizendo. Então ela sabe emitir elogios que não são mera bajulação, mas ela sabe reconhecer o esforço alheio quando o identifica. Ela sabe, humilde, sabe aprender a criar condições para o sucesso do outro. Ou seja, é uma pessoa que, além de querer o melhor para si mesma, ela também quer o melhor para os outros que a rodeiam. E ela cria situações a respeito de que ela possa crescer junto com o coletivo, sem a preocupação de estar em evidência sozinha. Ela também é uma pessoa dotada de renúncia, que leva ao desapego. Mas essa renúncia, ela não é algo patológico de abrir mão, que vai nos fazer falta psicologicamente falando ou socialmente falando, mas é o desapego daquilo que a gente realmente não precisa, daqueles vícios mentais que nós cultivamos e costumamos pô-los no lugar das nossas necessidades básicas, no lugar daquilo que a gente precisa realmente resolver dentro de nós, né? Nesse interim, a gente pode dizer que os bens materiais e o conhecimento, eles não são fins, mas são meios, né? E que essa libertação espontânea da escravidão dos bens materiais ou do apego a pessoas ou a coisas ou a sentimentos viciados, eles devem ser libertados de forma espontânea e não forçada. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Então a gente pode concluir com isso que o verdadeiro abandono não é o abandono, né? Não é uma deserção externa, mas é uma postura interna que nós vamos criando a partir dessa nova postura mental que a gente adota, né? Então, portanto, existem os escravos daquilo que possuem e existem os escravos daquilo que não possuem, ou seja, daquilo que gostariam de ter, mas não têm, e absolutamente não dão valor àquilo que já conquistaram, né? Então são pessoas muitas vezes extremamente infelizes por causa disso. Então ser rico e pobre não é importante, mas saber ser rico ou pobre, isso é muito importante, né? Então nós temos aí a diferença entre possuidor e possuído, que é a letra R de redenção, como dizia o professor Humberto Roden. Então a gente tem que aprender a nos redimirmos, né? E essa autorredenção de deixar para lá o que não é interessante para nós e de tentar não possuir, mas tentar conquistar sem tentar reter aquilo que é importante para nós. Essa humildade, ela nos leva à seguinte certeza que Swami Prabhavananda nos oferece através de uma reflexão. Precisamos aprender a ser discípulos antes de aprendermos a sermos mestres. Então, antes de conseguirmos adentrar pelo complexo, por algo extremamente complicado de se compreender, é necessário a gente começar a entender as coisas básicas da vida, como funcionam os mecanismos básicos da nossa mente e como funcionam esses mesmos mecanismos na vida em sociedade. É necessário, antes de buscarmos os grandes projetos de vida, termos em mente também que a vida se faz dos pequenos momentos do cotidiano. Então a humildade faz com que nós não queiramos pular degraus na evolução e que nós também não paremos, não fiquemos estáticos nessa mesma evolução quando poderíamos fazer algo e não fazemos por preconceito, por crenças limitantes e tantos outros obstáculos mentais. E agora, para terminarmos o nosso vídeo, falemos um pouco do reino dos céus. Essa expressão reino dos céus, cunhada por Jesus, ela é extremamente original, porque sempre foram falados sobre as glórias terrenas, sobre as glórias dos reinos, das conquistas terrestres.
e Jesus falou sobre a autoconquista. Apesar que tentaram, né, de toda forma e historicamente falando, deturpar essa expressão reino dos céus como se fosse um lugar fora dessa vida, e Jesus vem e interioriza esse reino dos céus, dizendo que isso é um estado de consciência, um estado evolutivo onde a consciência desperta. E a partir daí nós temos essa certeza de que tudo caminha para o bem, tudo caminha para a evolução, tudo caminha para a luz, para o progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Adolfo, o bispo de Argel, ele nos fala uma coisa muito interessante a respeito do orgulho, que nos faz refletir profundamente a respeito da nossa vida mental e também da nossa vida em sociedade. Vejamos o que ele tem a dizer. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Uma coisa que nos chama muita atenção é que ele diz o seguinte: não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. É por isso que Jesus disse que a humildade é que traz o reino dos céus, ou o reino de Deus. Porque as pessoas se autorrealizam. Realmente nós podemos conquistar esse processo de felicidade, de bem-aventurança, de autorrealização para nós mesmos, independente do coletivo, porque cada um está numa marcha evolutiva diferente e num ponto dessa evolução também diferente. Mas para que nós realmente possamos nos sentirmos autorrealizados e plenos diante dessa proposta de autoconhecimento, é necessário que nós possamos contribuir com o nosso melhor para a sociedade. Não o melhor de todos, mas o nosso melhor, aquilo que a gente já pode oferecer. Concluindo o nosso pensamento a respeito, podemos ver então que a humildade ela é a base para todo o processo de fraternidade que há de ser implantado progressivamente em nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Se já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que você possa receber notícias a respeito de vídeos novos que são gravados no nosso canal. E foi um grande prazer estar com você até o final do vídeo. Meu muito obrigado por você que me acompanhou o raciocínio até o final. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade e muita paz a todos.